Bom dia pessoal do nono ano, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão acessando essa videoaula. Como prometido, eu vou iniciar essa videoaula dando sequência após o exercício, nosso primeiro exercício. Então o assunto que dá sequência é o conjunto dos números naturais, representado pelo N, e o conjunto dos números inteiros, representado pela letra maiúscula Z. Esse conteúdo você pode acompanhar pela sua apostila ou então pelo livro didático, quem pegou ele, tá? É o mesmo conteúdo. Aí tem uma charge aqui, uma tirinha, que fala o seguinte: leia a tirinha com atenção. Pelé, você nem imagina o que me aconteceu agorinha há pouco. E o Pelé tá aqui batendo a bolinha dele, ó. 22, 23, 24, 25, 26. E então eu olhei bem na cara dele e disse, e ele já está aqui no 951, 952, 900 e continua contando. Aí a próxima tiria 1501, 1502. Hoje até que ela foi rápida. 1503, 1504, nem chegou nos 2000, 1505. Tchau, Pelé. Então veja aí, né, que a menina começou a contar a história dela. O Pelé estava no 22 e ainda achou que ela tinha sido rápida aí na história dela. E ele já estava no 1505 e achou que foi rápida porque ela não tinha chegado nem no 2000. Então para você ter ideia de como essa menina tem uma história comprida, né? Na tirinha, para contar as embaixadinhas, Pelezinho utiliza a sequência dos números naturais. Em anos anteriores, estudamos que esses números são utilizados pela humanidade há muito tempo, como na contagem de dias, de animais, de membros de uma comunidade, etc. Os números dessa sequência, incluindo o zero, formam o conjunto dos números naturais indicado por N maiúsculo aí. Então aqui só tem uma parte desse conjunto de números naturais, porque como a reticência está aqui indicando, ele é infinito, tá pessoal? Então o conjunto dos números naturais começa no zero, é de 1 em 1 e é infinito. Só para adiantar, ele sempre tem um sucessor e um antecessor, com exceção do zero, que é o primeiro. Então o zero não tem antecessor, mas todos os outros números têm sucessor e antecessor. E sempre é só você somar mais um para você descobrir o sucessor e diminuir menos um para você descobrir o antecessor. O conjunto dos números naturais é finito ou infinito? Acabei de falar para vocês, né? A reticência que indica. É infinito, tá? Justifique. Pessoal, se eu acrescentar mais um, a justificativa é essa. Sempre que eu acrescento mais um, eu tenho um sucessor. E isso acontece infinitamente, porque eu não consigo chegar no último, porque sempre que eu acrescento mais um, eu tenho o próximo número natural, que é o sucessor do último que eu falei, né, no caso. No decorrer da história surgiram diversas outras situações que não podiam ser expressas apenas por números naturais, como nos casos que envolviam débitos, dívidas, entre outros. Com isso, se faz necessário o uso dos números inteiros negativos. A reunião dos números naturais e dos números inteiros negativos forma o conjunto dos números inteiros indicado por Z. Então, pessoal, primeiro foi criado aí, né, o conjunto dos números naturais, que são só números de 1 em 1, números positivos. Aí houve uma necessidade humana de ter também, por exemplo, representar dívida ou débito, né? Isso não pode ser representado como algo positivo, tem que ser representado com números negativos, tá? Porque uma dívida em nossa vida não é algo positivo, é algo negativo, né? Positivo é quando eu acumulo, né? Quando eu tenho valores que contam ao meu favor, positivamente, valores crescentes, né? Então, nessa necessidade de indicar essas situações, foi criado o conjunto dos números inteiros, que é representado agora pela letra Z. Vocês observem que
Depois do menos 1 aqui eu tenho o 0, o 1, o 2 e o 3 positivo, que é exatamente o conjunto dos números naturais. Ó. Então o que foi acrescentado? Foi acrescentado no conjunto dos números naturais os números negativos. Tá? Então esse acréscimo aqui, também infinito, formou esse conjunto dos números naturais diante dessa necessidade de representar coisas negativas. Então o primeiro conjunto é o conjunto dos naturais, o segundo conjunto em sequência vem o conjunto dos números inteiros, que ele veio para completar, né, para trazer a possibilidade de eu representar mais tipos de situações. Tá? Agora, além de positivo, situações negativas. Observe a representação dos números inteiros na reta numérica. Aí tem aí, ó, a seta da reta, tá? Esta seta indica que a sequência dos números inteiros continua infinitamente no sentido negativo. Ou seja, a ponta aqui da seta substitui a reticência lá na representação de conjunto, tá? Então, na representação por reta numerada, quando eu coloco uma seta, uma ponta, eu estou indicando que é infinito, tá? Sentido negativo, infinito. E um sentido positivo também, já que tem reticência do lado positivo, a seta indica essa reticência, indica essa situação de infinito, né? Para o positivo e para o negativo. O ponto zero, que é o meio aqui da reta, vai falar sobre ele. O ponto zero indica a origem da reta numérica e corresponde ao número zero. A partir da origem, definimos o sentido negativo e positivo. Então, lá no conjunto dos números naturais, o primeiro número é o zero. Aqui também, só que ele vai ficar bem no meio da reta, porque para um lado e para o outro eu vou ter números infinitamente, tá? Todo número inteiro tem, foi o que eu falei, tem antecessor, tá? Todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Lá no conjunto dos números naturais só tinha um, né, que não tem antecessor, que é o zero, porque ele é o primeiro lá. Agora aqui é diferente, já que eu tenho para os dois lados, eu vou ter, né, sucessores e antecessores nos dois sentidos, para todos os números agora. Então novamente está falando aqui, né, que a ponta da seta aqui indica que é infinito para o lado positivo. Como todo elemento do conjunto dos números naturais também é elemento do conjunto dos números inteiros, dizemos que n é subconjunto de z, ou seja, n está contido, né, em z. Lembra quando eu expliquei essa parte de estar contido e não está contido? Está contido é quando todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro. E é o que acontece realmente aqui com o conjunto dos números inteiros. Ó. Todos os elementos, tá? Ó, do zero para frente aqui, e infinitamente, é o que? Os números naturais. Então, todos os elementos naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, que é um conjunto maior, porque tem essa parte negativa. Então, nós podemos afirmar que n está contido em z. E não o contrário, viu, pessoal? O conjunto maior aqui, nesse caso, é o z. É o conjunto dos números inteiros. Aqui ele representou por um diagrama, ó. Colocou o n bem dentro dele, porque o n, o conjunto dos números naturais, é limitado, tá? Ele se limita no zero, né? E já o conjunto dos números inteiros, ele continua para o lado negativo, ele é maior. Ele continua, né, sendo representado com números negativos depois do zero. Conjunto dos números racionais. Pessoal, o conjunto dos números racionais, ele é constituído, já é por um acréscimo, tá? Eles pegaram o conjunto dos números inteiros e acrescentaram frações, números decimais, tá? Só para adiantar para vocês. Então, o conjunto dos números racionais, ele é um conjunto maior ainda do que o conjunto dos números inteiros. Então, o primeiro é o natural, depois vem os inteiros e agora vem os racionais, tá bom? Então, nós podemos dizer que z está contido em Q, porque ele está lá dentro. Foi acrescentado mais números agora, mais situações, né? Eu consigo agora representar mais tipos de situações. Então, vamos ver aqui. Observa a jarra a seguir. Então, a jarra aí tem valores inteiros, ó, 1, tem valores, né, fracionados, decimais, ó. Tem em forma de fração, tem em forma de decimal, né, com vírgula. Os números na graduação da jarra são elementos do conjunto dos números racionais, indicados por quê?
Sempre maiúsculo, viu, pessoal? Os elementos de Q, que é os racionais, são aqueles que podem ser expressos na forma... Aí colocou A sobre B. Quer dizer, ele colocou na forma genérica, porque esse A pode ser qualquer número e o B pode ser qualquer número. Tem que ser representado por essa fração, tá? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser expressos pela forma de uma fração, tá? Onde tem um numerador e um denominador. Em que fala que A e B são números inteiros com B diferente de zero. Pessoal, não pode ser dividido por zero, tá? Não posso fazer essa divisão. Como é que eu vou dividir por zero? Então, o denominador jamais vai ser zero, tá? O de baixo, B. Assim, podemos representar o conjunto dos números racionais da seguinte maneira. Da forma genérica, ó. Então, tá aqui o símbolo, né? O Q, de conjunto de números racionais, a sigla. Aí ele representou por chaves. Então, A sobre B, que é a sua representação em fração, né? Onde A pertence aos inteiros, quer dizer, o A pode ser positivo ou negativo, tá? O B também pode ser positivo ou negativo, só que ele não pode ser zero. Então, o de baixo pode ser qualquer número, menos o zero, tá bom? O de cima pode ser qualquer número. Note que os números na forma mista e os números na forma decimal, na graduação da jarra, podem ser expressos na forma de fração também. Por exemplo, 1 é um inteiro aqui, gente. 1 quarto. Pode ser representado por 5 sobre 4. E 1,250, ou também 1.250 dividido por 1.000, que é 5 sobre 4. Tudo aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só está representado de formas diferentes. Por quê? Aqui existe um procedimento para transformar este número misto em uma fração simples, ó. É só multiplicar e depois somar, ó. 4 vezes 1 é 4, com mais 1 é 5, e repete o de baixo. Esse 1,250 é só você dividir. 5 dividido para 4 vai dar esse resultado bem aqui, tá? Que é a mesma coisa de 1.250 dividido por 1.000. Por que por 1.000? Tem uma regrinha que diz que para me transformar número decimal, que é número com vírgula, em fração, é só eu ver quantos números tem depois da vírgula, são 3, tá vendo? E aí eu colocar essa mesma quantidade em zeros aqui, ó, depois do 1. Então, se eu ignorar esse zero aí, ó, seria 25. Então eu tiraria esse último zero aqui e ficaria só 100. Mas eu teria que eliminar o zero aqui de cima também. Então, 3 números, 3 zero. 4 números depois da vírgula, 4 zero. E ao fazer essa divisão, né? Ou melhor, se dividir, dá 1,250. Se eu simplificar, vai dar 5 sobre 4 de novo, tá? Isso aqui é uma simplificação. Eu cortaria 0, depois dividiria, tá? O 125 por um mesmo número que eu dividiria o 1.000, que vai dar 25, tá? Então, 25 vezes 5 dá 125. E 25 vezes 4 vai dar certinho aqui 100, tá bom? Então, ao cortar o 0 e simplificar por 25, volta para 5 sobre 4. Provando que todos esses números correspondem ao mesmo valor, só estão escritos na forma diferente, tá bom? Depois vocês vão ver esses procedimentos mais na frente, como transformar números, tá? Vocês vão entender melhor isso. É importante perceber que os números inteiros também são racionais. Então, todo número inteiro também é racional, viu? Podendo ser expressos na forma de A sobre B, indicada acima. Observe os exemplos. Pessoal, por que ele diz que todo número inteiro é também racional? Porque eu posso transformar um número inteiro em racional. É só colocar o denominador como 1, tá? Mas nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Observe os exemplos. Aí tem aqui 7 igual a 14 dividido por 2. Por que isso representa a mesma coisa, pessoal? Pessoal, na verdade, tá? O que ele fez aqui? Ele multiplicou 7 vezes 2. E quem não tem nada de baixo, sempre quem está de baixo aqui é o número 1. Então, ao multiplicar 7 vezes 2 dá 14, e ao multiplicar 1 vezes 2 vai dar o próprio 2. E ao dividir, acaba voltando para o mesmo número. Então, provando que eles representam o mesmo valor. E qual é o valor de 14 dividido para 2? É 7. Porque 14 dividido para 2, a metade de 14 é quanto? 7.
Mesma coisa acontece aqui com o 3, ó. Ele foi multiplicado por 4, 3 negativo, que deu 12 negativo. E o 1zinho aqui de baixo, ó, quando não tem nada, sempre a gente acrescenta 1. 1 vezes 4 é o próprio 4. E aqui também o 0, ó, foi representado, tá? Por que que ficou 0 dividido para 5? Poderia ser 0 dividido por qualquer número. Porque ao dividir 0 por qualquer número, eu obtenho quem? 0. Né? Porque, na verdade, como é que eu vou dividir o 0, né? Então, qualquer número que eu divido o 0, sempre vai dar quem? 0. Então, vamos ver essa parte em azul agora aqui. Note que um número inteiro pode ser expresso de diferentes maneiras na forma de fração, né? A sobre B, apresentada. Em relação ao exemplo A, temos que, aí ó, o que eu expliquei aqui, ó, debaixo do 7 ele colocou 1, poderia multiplicar também por 3, por 4, isso é infinito, tá? Eu posso escrever uma nova fração correspondente, é só multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui foi por 3, ó. 3 vezes 7 é 21, e 1 vezes 3 é 3. E assim eu posso passar o dia fazendo isso, tá bom? Pode ser positivo, pode ser negativo, porque se eu pegar o menos 7 dividir por menos 1, vai dar o próprio 7. Por quê? Menos com menos é mais. Eu faço jogo de sinal aqui também, tá? Escreva outras 3 maneiras de expressar o número inteiro menos 3 na forma de A sobre B apresentado. Então isso aqui fica a critério de vocês. Vocês podem testar essa teoria, tá? Pegar números, transformar ele em fração, colocando um de baixo, tá? E multiplicar o de cima e o de baixo por outros números. Vão resultar em frações que têm a mesma mesmo valor, tá? Ao dividir essa fração, você acaba voltando para o mesmo número, porque se eu dividir 21 para 3 vai dar 7 de novo. Então, ao multiplicar pelo mesmo número, eu vou crescer esse número. Ao dividir pela mesma quantidade, eu acabo voltando para o mesmo número. É como se eu desse 3 passos para frente e depois desse 3 passos para trás. Eu acabo chegando no mesmo lugar, se eu fiz o cálculo correto, tá bom? Utilizando diagramas, podemos relacionar os conjuntos naturais, números inteiros e dos racionais, da mesma maneira indicada ao lado. Então tá aí, ó. Novamente, ó, ele colocou aquela primeira representação em diagrama, que foi o N dentro do Z, e agora todos os dois ficam dentro de quem? Do Q. Porque o Q agora, o conjunto dos números racionais, é composto por todos os inteiros que são compostos dos naturais. Então, tudo aqui entra dentro agora dos racionais. Os racionais só acrescentam as frações, números mistos, tá? Números decimais com vírgula. Ele veio para acrescentar mais possibilidades, tá? Observe alguns elementos de Q representado na reta, ó. Na reta, que vocês observar a parte de baixo, eu tenho o que? O conjunto dos números, essa parte aqui, ó, da direita é os naturais. Contando a direita e a esquerda, é os inteiros. E agora acrescentando as frações, os números decimais, né? As dízimas periódicas, eu tenho quem? O conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é maior agora, ele engloba tudo. Ele engloba os naturais, os inteiros e acrescenta as frações positivas e negativas, acrescenta as dízimas, acrescenta número com vírgula, que é decimal. Então, ele é um conjunto mais completo. E agora, pessoal, até aqui nós finalizamos essa videoaula. Na próxima videoaula eu vou explicar o exercício para vocês, tá? O exercício eu quero que vocês tentem fazer, é do conteúdo, né, desses 3 conjuntos que eu falei, tá? O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Quer dizer, vão ser atividades que tem números inteiros, que tem números negativos, que vai ter números com vírgula, que vai ter números em formatos de frações, tá? E vocês tentem fazer. Quando for no início da semana que vem, eu vou estar postando uma videoaula de explicativa dessa atividade, mas tentem fazer sem a minha explicação, lendo o conteúdo, tá? Pode ler pela apostila ou livro didático, e também você pode assistir esse vídeo explicativo mais vezes, caso você teve alguma dúvida, ou me contatar, tá? No PV, no WhatsApp,
que eu vou esclarecer vocês de alguma coisa que vocês não entenderam direito. Então, um bom dia, tá? E nós nos vemos na próxima videoaula.